para o céu e contemplem as estrelas. Imagine uma serpente marinha, deslizando pelas águas com agilidade e mistério, um ser das profundezas oceânicas que fascinava os exploradores. E se essa figura, um símbolo de adaptabilidade e um dos novos habitantes dos mares descobertos, estivesse imortalizada nas estrelas, espreitando nos céus do sul? Hoje, vamos navegar com a constelação de Idrus, a Hidra Macho, e desvendar sua origem moderna e os segredos cósmicos que ela nos revela, um verdadeiro réptil celestial. Idrus é uma constelação pequena, mas distintiva, visível exclusivamente do hemisfério sul, proeminente durante o verão e o outono. Ela se encontra perto de Tucano e Octante, em uma região do céu que não possui estrelas de grande brilho, mas é facilmente localizável devido à sua proximidade com a pequena nuvem de Magalhães. É um ponto interessante nos céus austrais, representando a vida marinha recém-descoberta. Assim como muitas das constelações do hemisfério sul, Idrus é uma constelação moderna, criada no final do século XVI. Foi introduzida pelos navegadores holandeses Pieter Dirkson Keyser e Frederik de Outman, que mapearam o céu austral durante suas viagens de exploração para as Índias Orientais. A constelação foi formalmente catalogada em 1603 por Johann Bayer em sua famosa obra Uranometria. Keyser e Outman estavam documentando as estrelas do sul e as preenchendo com figuras que representavam a fauna exótica e fascinante que encontravam nas novas terras e oceanos, como as serpentes marinhas, um elemento comum nas descrições de viagens da época. O nome Idrus significa Hidra Macho ou serpente d'água em latim, para diferenciá-la da grande constelação de Hidra, a Hidra fêmea, no hemisfério norte. Ela representa uma das muitas criaturas marinhas que os exploradores europeus se depararam em suas jornadas, e que eram novas para a ciência ocidental. Assim, Idrus simboliza a descoberta de novas espécies, o mistério das profundezas oceânicas e a vastidão da natureza inexplorada. É um adorno celestial que nos lembra do fascínio pelas novas maravilhas biológicas que a era da exploração revelava. A constelação de Idrus pode ser imaginada como uma serpente marinha, com seu corpo sinuoso e cabeça proeminente. Embora suas estrelas não formem uma figura perfeitamente óbvia a olho nu, com um mapa estelar, revelam a silhueta do animal. Alfa Hydri é a estrela mais brilhante da constelação, e é uma gigante branco-azulada, cerca de 130 vezes mais luminosa que o Sol e a aproximadamente 70 anos-luz de distância. Sua cor azul-branca a torna um ponto de destaque na constelação. Beta Hydri é uma estrela subgigante amarelo-alaranjada, notável por ser uma das estrelas mais próximas do Polo Sul Celeste, e também por sua baixa metalicidade, o que a torna interessante para o estudo da composição de estrelas mais antigas. Idrus está em uma região do céu que, embora não seja rica em galáxias famosas, abriga alguns aglomerados estelares e galáxias mais tênues. Ela contém parte do halo da pequena nuvem de Magalhães, que se estende por essa região do céu. A constelação também abriga a galáxia espiral NGC 1515, uma galáxia vista de frente, que pode ser observada com telescópios amadores mais potentes. Algumas estrelas em Idrus têm sido alvos de pesquisa para a busca de exoplanetas, e a proximidade de algumas delas a torna um bom campo de pesquisa. Da serpente marinha Idrus, que nos leva a mergulhar nas profundezas do universo, que tal partirmos para uma constelação que representa um dos grandes animais do oceano, um símbolo de poder e mistério nas profundezas? No nosso próximo episódio, prepare-se para desvendar a história da constelação de peixe voador Svolans. Se você se fascinou com o mistério e os tesouros de Idrus e quer continuar essa jornada pelas estrelas e suas lendas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos da nossa série sobre as constelações. Compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram mitologia, astronomia e as maravilhas do nosso universo. Olhem para o céu e contemplem as estrelas.